Então, quais são os riscos da China ao abandonar a política de Covid-0? Primeiro, não há uma política segura para a manutenção dos casos. A China é um país absurdamente gigantesco em número de pessoas, né? E quando você pega situações parecidas de densidade demográfica, ou seja, aglomerações urbanas com um número de pessoas parecido com o da China, que é o caso de Hong Kong, a gente começa a ver que o cenário é temeroso. A China pode seguir o que aconteceu em Hong Kong. E isso aplicado à população chinesa são, assim, milhões de casos por dia, tá? Milhões de casos, talvez na casa dos 10 milhões de casos por dia, se a China permitir com que o vírus circule por lá de forma disseminada. Ou seja, se a China reabrir completamente, deixar o vírus circular, vai bater na casa dos 10 milhões de casos fácil, tá? O que aconteceu em Hong Kong? Só para comparação, eu coloquei Hong Kong comparado com as curvas brasileiras. Então, se a gente comparar, né, o pico da nossa curva de mortes, tá? Foi ali no início de 2021, naquela onda da gama, a gente bateu cerca de 15 mortes por milhão de habitantes. Hong Kong concentrou essas mortes, batendo mais do que o dobro, 35 mortes por milhão de habitantes, num período muito curto, né? Cerca de um mês. Então imagina o que foi esse mês lá em Hong Kong. Quando você coloca isso a níveis chineses, né? Coloca isso para a China, que não costuma liberar muitos dados, né? Então você tem ali um número de mortes que pode ultrapassar fácil os 10 mil mortos por dia, tá? Mesmo numa situação em que você tem uma variante mais leve, uma situação de imunidade da população mais alta, em que grande parte da população já tomou pelo menos as 2 doses. A China está na casa de 80% da população com 2 doses de Coronavac e não sei se é a CanSino que chama? A Sinopharm, perdão. Sinopharm e Sinovac, que são as 2 vacinas que eles mais usaram lá. 80%, e a terceira dose deles, a dose de reforço, está na casa dos 50%. Mas eu já vou falar por que isso também não é tão bom assim, tá bom? Os riscos da China ao abandonar a política de Covid-0, número 2. A população se imunizou apenas com vacinas inativadas há mais ou menos 9 meses. Então tem muito tempo que a população se imunizou. As vacinas inativadas, elas não são tão efetivas quanto as vacinas de RNA. Então, quando você pega aqui o dia que a China bateu 50% da sua população vacinada com a dose de reforço, né, foi no dia 4 de abril. Então, mais da metade da população chinesa está aí há uns 8 meses sem tomar uma dose de reforço, tá? Eles não deram em toda a população a quarta dose. Então, você tem aí 50% da população há mais de 8 meses sem tomar dose de reforço, que a gente sabe que a partir de 6 começa a ficar perigoso para queda de efetividade tanto para infecção quanto para doença grave, principalmente em idosos. Então, a China tem um número de idosos muito relevante. Essas pessoas estão, de certa forma, desprotegidas, porque elas não receberam reforço. E fazer uma mobilização, uma campanha de vacinação com bilhões de pessoas é um negócio absurdo. Diferente do Brasil, que tem estruturas de postos de saúde, que pode aplicar vacinas rapidamente, questão de semanas você aplica a vacina no país inteiro, você na China não tem essa estrutura. Então é isso que os pesquisadores estão falando. A China não tem uma estratégia para conseguir conter isso se ela liberar a política de Covid-0, tá? Então, o que inicialmente foi um grande trunfo da China, hoje, na verdade, é uma receita para o fracasso, porque ela demorou tanto tempo para poder reabrir, né, que você não expôs a sua população ao vírus de forma controlada. Beleza? O Juan comentou aqui, o erro da China é não aceitar vacinas de fora do país. Muito tenso vacinar todo mundo se não tem vacina suficiente e estrutura para vacinar todas as pessoas. Concordo, cara. Então, olha como que a geopolítica influencia na questão saúde mundial, né? Vejam como é que uma decisão tomada por uma questão geopolítica, né? O combate ali ao capitalismo do Ocidente, né? Ele gerou uma situação problemática para a China hoje, tá? Quando você pega ali os dados, então eu não tô falando coisa da minha cabeça que a vacina é ruim, que a Coronavac é ruim. Você tem que olhar os dados. Então, a própria OMS tem um gráfico que ela coloca em quase todos os relatórios semanais. Eu sei que esse gráfico é meio louco aqui, mas o que a gente tem que olhar? Ele mostra quais foram os resultados dos estudos disponíveis em efetividade de cada uma das vacinas como primeira doses, tá? E as doses de reforço. Então, no caso da Sinovac e Coronavac, tomada como primeira e segunda dose, você tem aqui uma efetividade contra doença grave, severa,
doença sintomática, ou seja, para você apresentar sintomas, ou para você detectar o vírus no seu corpo. Então, a efetividade contra a infecção, né, da vacina barrar a infecção, no caso da Coronavac e da grande maioria das vacinas, você tem uma incerteza muito grande, ela pode ser próxima de zero. A vacina não te impede de se infectar. Esse é o que a gente pode tirar de conclusão aqui. No caso de doença sintomática, com relação a Omicron, tá? Isso aqui são dados com relação a Omicron. As vacinas, incluindo Pfizer, as vacinas de RNA, elas também têm uma efetividade baixa, tá? Para poder proteger de doença sintomática. Ela beira o zero, tá? Quando você coloca a incerteza. Agora, quando você toma 2 doses para proteger contra doença grave, ela chega ali nos 50%, 60% contra doença grave, tá bom? De efetividade. E aí vem a importância do reforço. O reforço dado com Pfizer, que é essa bolinha azul, ele fica maior, mais alto do que o reforço dado com Coronavac. Então, quem tomou 2 doses de Coronavac, tomou uma Coronavac, quando você começa a passar o tempo, essa efetividade vai diminuindo e ela já começa menor do que quem tomou Pfizer na dose de reforço. É isso que esse gráfico está mostrando. Contra doença sintomática, por exemplo, você vê uma diferença muito grande, em que o reforço de Coronavac ele gira próximo dos 10% de efetividade contra a doença sintomática. O reforço da Pfizer ele fica acima dos 55%. Então, vejam a grande diferença aí, né? Contra a doença sintomática. Por que isso é importante? A pessoa ter, apesar o reforço com Coronavac proteger contra a doença grave, o reforço com Coronavac não proteger de doença sintomática é um problema por 2 fatores. Primeiro, porque existem estudos mostrando que quanto menos sintomas você tem na fase aguda da doença, quanto menos grave são esses sintomas, você tem uma chance menor de desenvolver sequelas, tá? Além disso, a pessoa que tomou vacina, ela tem também, a pessoa que toma mais reforço, ela tem também uma menor chance de sequelas. Eu não me lembro de estudos mostrando se vacina de RNA é melhor para prevenir sequelas, eu não lembro, tá? Não vou dizer isso. O outro fator é que se você tem uma vacina que não te protege contra os sintomas, como é o caso da Coronavac, como os estudos parecem mostrar, você ainda tem muita gente tossindo, muita gente espirrando, muita gente com o nariz escorrendo, com dor de garganta. Então você tem normalmente uma carga viral sendo eliminada no ambiente maior do que as pessoas que tomaram a vacina de RNA. Então, na prática, o que isso significa? Como a China investiu muito nas vacinas de vírus inativado, ela vai ter mais pessoas com sintomas, mais pessoas, ligeiramente mais pessoas com doença grave. Esse ligeiramente, quando você extrapola para milhões de casos, são dezenas de milhares de pessoas internadas a mais. Isso sobrecarrega o sistema de saúde. Então, o que está acontecendo com a China? A China está construindo centros de quarentena e hospitais correndo de novo, lá em Guangzhou, tá? Eles estão construindo um hospital com mais de 100 mil leitos em toda a cidade, né? São vários centros de quarentena, para conseguir conter as internações que vão escalar numa velocidade muito rápida. Porque foi assim com a Omicron no Brasil e agora não acreditamos que será diferente na China. Então, o que isso pode significar para o Brasil e para o mundo? A gente pode pensar nas consequências econômicas, né?